Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo tendo tudo aquilo que elas falaram, que elas gostariam de ter para serem felizes, ainda sentem um peso de um vazio? Ainda sentem um peso de uma insatisfação? Às vezes elas têm muito dinheiro, às vezes elas têm o emprego dos sonhos, às vezes elas têm um relacionamento dos sonhos e mesmo assim o peso da insatisfação continua sobre a vida delas. Ontem eu estava conversando com uma amiga e Deus me compartilhou uma frase muito pontual sobre isso, que é a seguinte: estar fora daquilo que Deus faz arder em nosso coração sempre nos trará o peso de insatisfação, porque o nosso coração nunca terá senso de pertencimento por aquilo que o coração de Deus nunca almejou para nós. E antes que você pense que isso é só uma reflexão bonita, fica aqui, porque eu quero compartilhar com você princípios bíblicos que se aplicam a essa frase. A gente costuma pensar que propósito é um lugar, mas antes dele ser um lugar, ele é um chamado. E antes dele ser um chamado, ele é como um fogo que nasce no nosso coração. Deus coloca paixões no nosso coração, um incômodo, uma convicção, direções. E é exatamente por isso que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Percebe que o texto não diz que Deus apenas realiza, mas que ele também produz o querer. Então existem desejos que nascem em Deus muito antes de se tornarem realidade. Mas é aí que a gente precisa ter um cuidado. Nem todo desejo que sentimos vem de Deus. Existe sim o desejo que vem da carne e existe o desejo que o Espírito vem formando dentro de nós. Quanto mais perto estamos de Deus, mais o nosso coração aprende a desejar aquilo que ele deseja. É por isso que o Salmos 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não apenas porque Deus concede desejos, mas porque quem aprende a amar a Deus, aprende a desejar aquilo que Deus ama. A maioria das pessoas encara a insatisfação como uma inimiga, mas às vezes ela é justamente um alarme. Imagina colocar diesel no carro que funciona com gasolina. O problema não é o carro, o problema é o combustível errado. E é assim conosco, nós podemos insistir numa vida que Deus nunca planejou para nós. Podemos prosperar nela, podemos receber até aplausos nela, mas existe um vazio. E talvez esse vazio exista porque lá em Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Existe dentro de nós um espaço para Deus e para o propósito dele. E nenhuma conquista nunca vai conseguir ocupar esse lugar, porque pertencimento não nasce de sucesso. Pertencimento nasce de um propósito. Nosso coração nunca terá senso de pertencimento por aquilo que o coração de Deus nunca almejou para nós. Isso é muito profundo, porque pertencimento não é gostar, pertencimento é reconhecer. Tem gente tentando uma vida inteira convencer o próprio coração de amar um lugar que Deus nunca aplantou. E o coração nunca descansa. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância, ela não significa ausência de problemas. Ela significa plenitude, uma vida alinhada ao propósito do bom pastor. Eu usaria Jonas como exemplo. Ele tentou fugir e a Bíblia faz questão de deixar isso registrado em Jonas, no capítulo 1, no versículo 3, que Jonas fugia da presença do Senhor. Parecia que ele estava vivendo da própria escolha, mas nada nunca dava certo. O problema nunca foi o barco, nem o mar, nem o peixe. O problema era a direção. Quando estamos indo para onde Deus não nos chamou, até as conquistas parecem pesadas. Daí tem gente que pensa, então Deus ele quer controlar a minha vida? Não. Deus nos criou e Ele sabe exatamente onde nós florescemos. É como um peixe tentando viver numa árvore. Ele nunca vai se sentir em casa. Mas não é por falta de dedicação, é por falta de ambiente, um ambiente diferente. E é por isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo, Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então percebe comigo, Deus ele não improvisa o nosso propósito, ele prepara um caminho. Nossa alegria está em caminhar com ele. Então talvez ao invés de perguntar para ele, Deus, por que eu estou tão insatisfeito? A pergunta correta seja, Deus, existe alguma área da minha vida que está construída debaixo de um sonho meu e não de um sonho teu? Porque às vezes Deus não precisa mudar as nossas circunstâncias, mas Ele só precisa mudar a nossa direção. Talvez seja exatamente isso que Provérbios, capítulo 19, versículo 21, queira nos lembrar.
Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Não há problemas em você fazer planos. O problema é construir uma vida inteira sem perguntar se esses planos nasceram no coração de Deus. Estar fora daquilo que Deus faz arder em nosso coração sempre nos trará o peso da insatisfação, porque o nosso coração nunca terá senso de pertencimento por aquilo que o coração de Deus não almeja para nós. Talvez você esteja tentando encontrar descanso em um lugar que Deus nunca prometeu para você que haveria descanso. Talvez você sinta que isso seja como um castigo para você, esse vazio seja como um castigo. Só que na verdade ele pode ser justamente um convite. Um convite para voltar ao centro da vontade de Deus. Em Mateus 11, no versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Percebe que a gente começa falando sobre um peso e terminamos falando sobre Jesus oferecendo descanso. O verdadeiro descanso não está em finalmente conseguir o que eu quero, está em finalmente voltar para aquilo e para o lugar onde Deus sempre desejou que eu estivesse.